Rodrigo, se você puder auxiliar, Silvia, vamos ver. A Silvia está compartilhando. Silvia, em Oi. vez de ir no cálicezinho, talvez se você colocar apresentação de slides. Apareceu? Que para mim aparece inteira. Tá. Aqui. Coloca do slide atual, numa apresentação de slides. Pois isso. E aí vai no cálice. Lá embaixo. Então, tá, eu nem consigo ir no cálice, porque ele já fica ó, ele já fica para mim... Para você assim. É. Bom, tudo bem. Eu acho que dá para a gente assistir assim, não tem problema. Ai, que pena. Quem precisar pode minimizar um pouquinho o vídeo da palestrante e aumentar um pouquinho a tela. Não sei se o Rodrigo tem alguma sugestão. Não, aí a doutora Silvia já está dividindo a tela, né, compartilhando conosco, aí tem que ver no computador dela mesmo para conseguir maximizar, né, o tamanho da tela. Tá. Porque para mim ele aparece a tela inteira. Silvia, veja se nesse botãozinho do lado do cálice, que é o zoom, se você consegue aumentar um pouquinho e a gente não perde. Vamos ver. Não, perde, volta, perde. Tudo bem. Acho que dá para tocar assim sem nenhum problema. Dá para a gente... Tem ainda uma possibilidade, vamos tentar mais um minutinho. Lá na barra em cima, ajuda, monitores. Isso. Monitores, vamos ver. Usar modo de exibição do apresentador, vamos ver. Tá também já. Tá? Já tá. Vê as opções do automático, Silvia. Vê se tem opção. Só o do monitor automático. principal, vamos ver se muda alguma coisa. Tá, e vai de novo lá. Não? Gente, que coisa. Você pôs duas vezes, clicou duas vezes no cálice, né? E o mais doido é que eu acabei de fazer agora na hora do intervalo. Não tem problema, Silvia, às vezes dá uns probleminhas mesmo, não, é de configuração, só que agora parou de compartilhar a tela. Mas dá para a gente ver bem, não tem problema. Desculpa, gente. Tá tudo bem, isso aí são coisinhas que acontecem nas configurações mesmo. Não está agora compartilhado, não. Silvia, precisa só compartilhar novamente, por favor. Isso. E se você quiser deixar o seu vídeo aberto, Silvia, está aberto? Tá ótimo. Muito obrigada, Silvia. Imagina. Então, gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui conosco, Silvia. E a doutora Silvia Nélio Godoy, ela é analista ambiental do ICMBio e atualmente se encontra no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço imensamente o convite, parabenizo, né, o CRMV por essa iniciativa de fazer esse evento. Nossa, eu fiquei muito feliz em assistir as palestras anteriores, a gente estava até comentando que realmente elas parece que foram encaixadas uma nas outras, e fico muito feliz, todos os palestrantes anteriores são meus amigos e pessoas que eu admiro muito, agradeço a Cris e a Matuco pela organização, pessoal também dos bastidores do CRNV, e aí me chamaram aqui para falar do programa Conservação, que ele surgiu, né, quando eu fui trabalhar, né, aqui no Senap, CNBio, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Mamíferos Carnívoros, e daí resolvi fazer a pós ali na USP, no VPS, né, com o Fernando Ferreira, que é um dos principais mentores desse projeto. Então, a gente pensou
num ambiente que fosse melhor para os carnívoros selvagens, domésticos e o homem, né? Ixi, ó, agora não está indo, porque eu coloquei, que estranho. Ah, foi. Bom, e esse projeto teve início por quê? Porque lá a gente a gente tinha uma pesquisa há muitos anos, né, no Parque Estadual Carlos Botelho, conduzida pela Beatriz Baisville, que é uma pesquisadora de onça, e ela colocava diversas armadilhas fotográficas ali no... Desculpa, Silvia, não está mudando para a gente aqui que está olhando. Opa, vocês estão... A gente está na tela inicial ainda. Aí, agora mudou. Então eu não posso, nem na minha eu posso colocar como grande. Tá bom. Bom, esse projeto, então, ele começou, né, a gente teve a ideia de fazer esse projeto em Carlos Botelho, porque tinha uma pesquisadora que era a Beatriz Baisville, que já estudava lá bastante tempo, fazia um grid de armadilhas fotográficas com onça pintada, para pegar onça pintada, e a gente começou a ver que nas armadilhas apareciam muito mais cães do que animais silvestres. E o grande problema é que nesses mesmos locais, né, que apareciam esses cães, eram espécies ameaçadas de extinção, né, como aqui é o caso do cachorro vinagre. E aí a gente começou a ver que tinha um entorno com um número grande de cachorros. Esses 2 cachorros eram cachorros ali do vizinho imediato do parque, e eles também apareciam com frequência na armadilha. E daí, diante disso, não sei se vocês conseguem ver o filminho. Tá dando para ver? Sim. Sim. Ah, então tá. Então a gente começou a ver que, olha só, a mesma armadilha fotográfica ali no limite do parque, pegava cão entrando, logo depois um bando de coati passando, né? Ou seja, todos usando a mesma área. Outro cão ali andando na região, né? Uma irara para lá e para cá, os queixadas usando a mesma área. E a gente começou a falar, será que não tem um problema, né? De uma interface desse contato, desse uso do mesmo ambiente. E a gente sabia que tinham vários estudos, principalmente sorológicos, de animais silvestres, né? Aqui 2 cachorros do mato passando, mais cachorro entrando, tudo na mesma armadilha fotográfica, né? A gente fala que foi um passeio, daqui a pouco acho que vem um gato do mato, né? Foi um passeio pela mesma, era uma anta com um morcego correndo atrás, né? Um graxaim. E a gente começou a preocupar, né? Todos bebiam ali da mesma água, faziam xixi, defecavam no mesmo local, né? Um gato do mato pequeno. E aí é os cães, a gente fala que é os cães voltando do passeio depois do parque, né? Bom, com isso a gente acabou construindo o que a gente chamou de programa conservação, pensando no ambiente melhor para os carnívoros selvagens, domésticos e o homem. É claro que quando a gente começou esse programa, a gente visava criar um modelo de gestão sanitária para as unidades de conservação que vem sofrendo com os impactos decorrentes da superpopulação de animais domésticos em seu interior e entorno, utilizando o Parque Estadual como modelo que visasse garantir a sobrevivência a longo prazo dos carnívoros e dos outros animais selvagens. Claro que quando a gente chegou lá, a gente imaginou que era muito fácil, a gente pensou, nossa, a gente pensou exclusivamente nos animais, né, para ser bem sincero, né, para como evitar que os animais selvagens tivessem um menor impacto, né, a gente escolheu essa área, porque além dela já tinham dados de animais silvestres dela, pela Beatriz Baisville, há mais de 20 anos, ela tem 2 bairros que ficam encostados no parque, que moram mais ou menos cerca de 2.500 pessoas hoje em dia, né, é o bairro de Abaitinga e Gaviões, e onde tem um grande número de animais que vivem solto nas ruas, né, animais domésticos, tem muito animal silvestre que frequenta essa área, né, e esses animais acabam tendo muito contato entre eles. Isso é uma área de super baixa renda e está a 20 quilômetros do centro urbano de São Miguel Arcanjo, que é a cidade. Então, a gente achou que teria uma separação física, que era uma coisa interessante para esse estudo, né? Bom, a gente começou fazendo a caracterização da área, né?
desse local, né? Então, aí a mata, e vocês podem ver que os centros, as áreas urbanas sempre se aproximando cada vez da mata. A Rosângela falou muito bem na palestra dela, né? A gente fala dos animais invasores, né? A Bia sempre fala também que será que eles são invasores, né? Ou a gente está invadindo as áreas dele, né? Isso a gente tem que pensar bastante. Então, a primeira coisa foi a gente visitar cerca de 400 casas que ficavam, né, nesses bairros Abaitinga e Gaviões, né, que são isolados e grudados ao parque, né, e perguntando quantos cachorros tinham, como era o tratamento do cachorro e do gato, qual era a atividade econômica ali, se tinha alguma coisa relacionada com o animal, né, se tinha criança na casa. E a gente começou a fazer, né, uma perspectiva do que tinha, o que as pessoas mais produziam, como elas viam aqueles animais, né? Então, não só cão e gato, mas tinha muita ave em gaiola, tinha muita gente que criava gado, né? Tinha muita gente criando pato junto com gato, com cachorro, né? E a gente foi conhecendo. Então, aqui é só para mostrar uma imagem dos pontos das áreas, são os 2 bairros, né, isolados, o parque aqui logo no seu lado esquerdo, e esses pontos são as casas que a gente visitou, né? Tinha muitos domicílios vazios. A gente visitou essas casas, gente, durante 3 anos, 2015, 16, não, 15, 16, 17, e depois um pouquinho em 2018, né? Mas o grosso foi 2015, 16 e 17, né? 18 foi mais análise de dados. A gente, além de fazer essas entrevistas, coletava material biológico e marcava esses cães domésticos com microchip, né? Cães e gatos, né? E com isso a gente foi fazendo uma amizade com a comunidade. Então, onde a gente ia, a comunidade ia atrás, porque a gente estava sempre lá presente. Então, a gente começou a conhecer os problemas ali da comunidade. E você acaba vendo que a comunidade vê pessoas ali, a comunidade de outras instituições, a comunidade começa a se sentir acolhida também, quer participar, quer saber o que está acontecendo, mas com isso você se envolve em um monte de problemas que estão muito além do programa, né? Então, a gente ficou sabendo de problemas de excesso de droga, problema de violência doméstica, evasão escolar, falta de alimentação, falta de saneamento, né? Então, aqui acolhendo também o material dos gatos, né? Então, aqui era fazendo as visitas, tinham animais super bem cuidados, né? Outros nem tanto, né? Então, tinha alguns que eram vistos realmente como da família, né? Como a gente vê esse cachorro à esquerda, o da direita não, né? Até um cachorro que eu acabei adotando, já que a Liliane falou que ela é cachorreira, gateira, eu falo que eu sou cachorreira. Era um cachorro que estava abandonado há mais de 15 anos, né? Se alimentava do que encontrava lá. Bom, a gente encontrava a presença de muitos animais também que acabavam brigando, né, com animais selvagens. Esse era um coati, né, que eram usados como guarda de fazenda, né? E a gente também fez a colheita de material biológico e marcação de animais selvagens, né? Então, fizemos várias campanhas de captura, né? Aqui é só mostrando, né, uma cuíca com filhotes, a gente coletando sangue delas. Aqui é o Mirara, que a gente também capturou, né, para ver se era positivo para algumas coisas. As iraras são muito sensíveis ao vírus da sinomose, né? E aí, com o tempo, a população começava também a ligar para a gente quando a gente estava em São Paulo, porque é muito difícil você achar, a gente fazer a busca ativa dos animais, pegar em armadilha, normalmente são animais sadios, de animais silvestres. Agora, a gente fazer a busca ativa e com realmente encontrar o animal positivo com sintomas, o animal silvestre, é muito difícil, porque normalmente ele morre dentro da mata. Mas com toda essa interface com a sociedade, então a comunidade sempre ligava, então eles achavam às vezes animais e ligavam para a gente. Nesse caso é um cachorro do mato, né, que foi pego, daí a gente foi para lá correndo e tinha sintomas e depois foi diagnosticado com sinomose realmente. Né? Então, esse nosso
essa nossa interface com a comunidade, com os veterinários locais, foi muito importante, né? Bom, só para mostrar, né, a avaliação do material biológico dos carnívoros domésticos silvestres foi feito lá no VPS, né, onde o professor Ricardo, inclusive, é professor, né? E lá a gente conseguiu, então, detectar alguns animais positivos, né, principalmente esses animais que chamavam a gente quando ainda estavam com sintoma, para a sinomose. A gente encontrou sorologia para um monte de coisa, mas a sorologia a gente tem que lembrar que não necessariamente significa que o animal seja doente, então isso a gente, inclusive, tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente tinha alguns alunos que adorariam contar para a comunidade, por exemplo, olha, deu todo mundo positivo para toxoplasma, deu todo mundo positivo para leishmania, não foi o caso, mas para leptospira. E aí, você chegar numa comunidade super simples, onde elas não têm acesso nem à saúde, você contar isso é uma coisa muito complicada, você tem que ter muito, muito cuidado, né, ao falar qualquer coisa, principalmente de algum agente que seja relacionado à saúde pública, né, tem que ser uma coisa muito cuidadosa. Bom, aqui é só mostrando que a gente conseguiu fazer a filogenia, né, dos vírus de sinomose que a gente encontrou, porque a gente sempre encontrava os animais sorologicamente positivos, né, mas não o agente em si, e quando a gente conseguiu realmente isolar o agente, porque encontrar ele sorologicamente positivo, eu não conseguia falar que aquilo tinha vindo do cão, né, e quando a gente encontrou a gente fez a filogenia e viu que ele era muito próximo ao vírus da sinomose do cão, né, e a gente pôde falar, possivelmente o cão é o agente disseminador, né? Bom, a gente também utilizou os cães, né, para caracterizar e quantificar o fluxo de entrada dentro das unidades de conservação, né, cães e gatos, né, então a gente aparelhou eles com rádio polar, né, e a gente acabava fazendo algumas coisas também para agradar a comunidade, né, então a gente teve uma das campanhas que a gente vacinou todo mundo, conseguiu vacina V8 para todo mundo, a gente conseguiu coleira anticarrapato, porque lá acho que era um dos principais óbitos, acaba sendo Ehrlich Babesia, né? Aqui mostrando, né, alguns dos cães que a gente monitorou, né? Aqui eu não sei se vocês conseguem ver a linha preta, é a linha de limite do parque, e vários cães entrando e andando, principalmente onde tem já áreas abertas, estradas, né? Os cães e qualquer animal, eles preferem usar as áreas abertas, né? Aqui mostrando alguns mapas que a gente fez de área de uso dos cães, né? Depois eu estou falando rápido, gente, que é muita coisa. Bom, a gente quis fazer um plano de comunicação ali, então a gente reuniu em diversos momentos a comunidade para dar palestra em relação à saúde única, à educação, à questão, chamamos uma pessoa para falar de posse responsável, né? Fomos na rádio falar do programa, então isso a gente tinha um feedback muito grande, principalmente dessas duas comunidades do entorno, né? E a gente teve uma pós-doutoranda, que foi a Ana Pérola, que trabalhou com a percepção da comunidade em relação ao parque, o que as pessoas, porque tinham pessoas ali que moravam grudadas ao parque, que não tinham nenhuma relação com ele, né? Não sabiam nem que ele existia. E fizemos algumas atividades com criança, escola, né? Coisas lúdicas. E a nossa ideia inicial, né, era o que? Era propor um modelo de gestão sanitária, né? Evitar o menor contato entre domésticos e selvagens, né? Remover ou reduzir a entrada de cães domésticos no interior do Parque Estadual Carlos Botelho, reduzir a população do entorno, né? Principalmente a população canina, né? E tentar extrapolar para as outras UCs, né? Só que aí a gente começou a perceber que por mais que a gente fizesse todo esse estudo, né? E a gente só estava mitigando o problema, né? Porque ali existe um problema social gigantesco, que a gente chegou lá, é o que eu falei, a gente queria só trabalhar com os animais, né? E a gente chegou lá e viu que o veterinário tem que começar a ver como um todo. A Rosângela falou muito bem, né, da medicina veterinária do coletivo, né? Eu tenho que sair da minha caixinha e ver o que está acontecendo no redor, né?
Porque senão eu vacinar, fazer castração, de vez em quando arranjava coisa para doar, eu estou só mitigando o problema, né? Então a gente começou a ver que aquilo ali era um problema muito maior. Começamos a fazer reuniões junto à Câmara Municipal, né? E tentar construir uma solução conjunta junto com a sociedade. Isso, gente, é uma coisa muito a longo prazo, né? Que eu não sei nem se a gente vai conseguir ver, né? Que tem que envolver outras instituições. Então, desenvolvimento social, saúde pública, que enquanto esses problemas não forem sanados, não adianta, a gente vai ficar só mitigando o problema. O que acontece? Eu tinha, por exemplo, uma vez eu levei uma estagiária, a estagiária chegava às vezes a fazer as entrevistas com a pessoa, um dia eu vejo falando, mas a senhora tem que dar ração super premium, mas a senhora tem que dar vacina de giardia. Aí depois a gente falou, opa, gente, pelo amor de Deus, eu comecei a ficar com vergonha. As pessoas ali não tinham, às vezes, nem acesso ao básico, né? E eu falando, é claro que o governo tem muito para prover para essas pessoas, e a gente falando do básico, né? Falando coisas assim, a senhora precisa isso, a senhora precisa aquilo. A expectativa de vida desses animais nesses lugares é muito baixa, né? É claro que não se compara com pesquisas que a gente vê e lê da África, de outros países subdesenvolvidos, mas lá, de um ano para o outro, muito cão já tinha morrido, a pessoa já tinha arranjado outro, era muito comum. Então, às vezes, a gente ficava até preocupado, que às vezes, mesmo ações de mitigação, como vacina, vermifugação, apesar de serem hiper importantes, né? A gente tem que pensar que a longo prazo ela não resolve o problema, né? Então, eu falo que sempre quando eu vou dar essa palestra, né, eu fui com uma visão muito legal de trabalhar com silvestres, principalmente, que era a minha parte, mas cheguei lá e vi que não adiantava eu fazer meu papel sozinho, mesmo a gente tentando fazer uma região tampão de vacinação no entorno, né, que ajudou, colaborou, claro, teve vários eventos de castração que a Hélia vai falar e que foram muito interessantes e ajudam muito o problema, mas que foi muito legal ela conseguir levantar isso na Secretaria do Meio Ambiente, né, priorizar áreas no entorno de UCs, mas a gente tem que pensar em trabalhar junto com essas outras áreas, porque onde a gente tem educação, vocês vão ver que a gente vai ter um reflexo sobre como cuidar dos seus animais domésticos, eu tenho certeza disso, né? Bom, aqui é só um pouquinho da equipe que trabalhou, né? O professor Fernando, a Ana Pérola, a Beatriz Beisigel, a Nayá, Tatiana, né? Aqui o professor Ricardo na foto, algumas das nossas expedições, né? Mas eu falo que alguns cães bravos, outros mais mansos, né? Mas eu sempre falo que o que a gente mais ajudou a gente foi essa interação com a comunidade, né? O projeto ele foi findado, agora a gente entrou com um novo pedido de recurso, vamos ver se a gente sai para a gente continuar dando andamento nas ações que a gente tinha lá e com uma visão um pouquinho mais aberta, né? Vou passar rapidinho um vídeo aqui só para mostrar do começo do projeto, que ele era, né? A gente chegando, a nossa visão, chegando na cidade, chegando no parque. Aí é a base do parque, escritório, fazendo reunião na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, na rádio. Tem os momentos cachorrices e fofurices, né? Não adianta. Canil Municipal também, um estado bastante precário, né? Que também pediu ajuda da gente. Então, você acaba se envolvendo com vários outros problemas da comunidade que você não pensava que ia se envolver, uma vez que a gente foi ali como um programa de ciência, né? Olha ele aí, um programa de ciência, né? Pensando, eu ia fazer o meu pós-doc, a outra pós-doc tinha 2 doutorandas, né? Aí o cachorro correndo dentro do parque, a gente acessando as unidades, as propriedades, entrevistando as pessoas, colocando armadilha fotográfica.
armadilha tomahawk para pegar bicho. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? Aqui está meu e-mail, né? Que às vezes a gente... Peraí, como que eu faço para sair? Peraí. Para descompartilhar. Que a gente foi, né? Chegando, a gente chegou lá no local, né? Com uma ideia de fazer pesquisa científica mesmo, né? E aí a gente viu que era um projeto muito maior, que envolvia toda a comunidade, uma extensão rural, e eu espero que esse projeto tenha continuidade mesmo, e lembrar que tudo é muito a longo prazo ali, porque não adianta, gente, é difícil a gente ter a população de animais domésticos, animais gerais, respeitado, quando nem a população humana e tem o básico ali, o seu básico para sobreviver. Mas é isso, mais ou menos isso, e estou aqui à disposição que precisarem. Silvia, muito, muito, muito interessante, muito boa toda a sua abordagem, parabéns, né, pelo projeto. É um projeto que mostra que é possível, apesar das dificuldades, é possível. E, em algum momento, tem que começar, certo? Vocês começaram, viram amplitude, que é trabalhar, né, com isso, mas mostraram que é possível. Então, parabéns, e acho que é importantíssimo as pessoas terem noção de tudo isso, né? Porque, de alguma maneira, cada um de nós pode se engajar, nem que seja com uma opinião mínima, uma ajuda cada um de nós pode se engajar e ajudar. Muito obrigada, Silvia, por toda a explanação. Eu vou olhar aqui se tem perguntas, que a gente tem algum tempinho aqui. Olha, primeira vez na vida que eu Você cumpriu. Cumpri o horário, hein? Verdade, sou testemunha, Silvia. Puxaram tanto minha orelha, mas que eu cumpri. Primeira vez na vida, né, Elia? A gente não precisa puxar a orelha da Silvia. Ai, obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. E tem meu e-mail, silvianerygodoy@gmail ou silvia.godoy@icmbio.gov.br, e agradeço muito os comentários e estou à disposição para quem quiser escrever, ajudar, tiver ideias, né, trabalhar com a comunidade. A gente sempre chegou lá querendo só trabalhar com os bichos, né, e a minha ideia também sempre foi essa, né, que eu falo que eu não sou muito boa, mas a gente vê que tem tantos problemas que não dá para fechar o olho. Exatamente, exatamente. A Rosângela disponibilizou no site o link, né, o endereço do projeto, do conservação. Então, para quem quiser lá. Muito obrigada novamente, Silvia, pela sua participação. Eu que agradeço imensamente o convite e parabéns pela organização do evento, Cris. Olha, surgiu uma perguntinha, eu agradeci, mas surgiu uma perguntinha e nós temos um tempinho ainda. Temos uns 4 minutos. Deixa eu ver aqui a pergunta. A pergunta do Magnus. Se houve alguma continuidade assumida pelo poder público municipal? Então, municipal não. A gente vê ali que existe um empenho grande da gestão do parque, que ajudou bastante a gente, né, que é vinculada ao Instituto Florestal, e a gente ainda tem bastante contato com eles. Da Secretaria Estadual, que a Kellen, gente, eu tô louca, tô lembrando da minha chefe, desculpa, que a Elia vai falar, que colaborou muito, que foi a priorização de castração nas áreas do entorno, né, lá das unidades de conservação, e teve essas campanhas conduzidas pela Secretaria, mas do Poder Municipal, assim, eu tenho até acho chato, que vai que teve alguma coisa que eu não sei, mas acredito que não teve. Tá certo, Silvia. Tá. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a vocês.
Hélia, se você quiser disponibilizar já, então, a sua palestra, compartilhando a tela. Já vou compartilhar, um minutinho só. Ops, tá no lugar errado. Apareceu aí? Sim, só Estou precisa... botando a apresentação, pronto. Ótimo, perfeito agora, Hélia. Agora deu, né? Sim. Bem, Tá bom. então, da mesma forma que os demais, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Hélia no nosso evento. A Hélia também é um dos membros da nossa comissão de animais selvagens e está engajada nesta área, né? A Hélia é médica veterinária e gestora ambiental com especialização em medicina veterinária de animais selvagens, especialista ambiental pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, no Departamento de Fauna. Hélia, muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E, na verdade, essa questão do engajamento é realmente a sementinha, né, que enraiza e floresce. Foi exatamente por conta do conservação que a gente teve essa oportunidade, né, de estar dando continuidade ao trabalho que estava sendo executado ali no Parque Estadual Carlos Botelho e expandir para outros parques, né, uma atividade, assim, a princípio inédita dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né, do Estado. Então, eu acho que realmente essa questão daquele ditado antigo, né, que quem tem amigo não morre pagão, é a coisa mais séria do mundo, porque a gente tendo amizade, a gente tendo conhecimento, tendo uma rede de contatos, a gente vai tendo as oportunidades e vai expandindo os nossos horizontes e também aprendendo e tendo ideias para poder colocar em prática, né? Então, eu agradeço muito tudo. A Cris é uma das minhas mentoras, né? Eu fiz o curso, ela era a coordenadora do curso que eu fiz, especialização em animais selvagens, né? A Silvia, que eu conheço, né, nem sei desde sempre, e que a gente já teve oportunidade, ela me convidou para poder acompanhar o trabalho de conservação, e a partir daí que a gente teve essa ideia de continuar o trabalho, né, expandindo para as outras áreas, para poder fazer isso como um início de uma política pública, né, a nível de Estado, para poder realmente abordar de uma maneira séria, né, e continuada essa questão da coexistência, né, entre humanos, fauna silvestre e fauna doméstica. Então, eu só tenho a agradecer. Eu, felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente tenho, né, aqui na última fala, mas eu acho que a gente meio que inconscientemente combinou tudo, e a minha palestra é meio que um resumo de tudo que já foi dito agora, e dentro dos pontos, né, que foram mais importantes da fala de cada um, que foi espetacular, a gente conseguiu colocar em prática algumas coisas, né, e também já com essa visão um pouco além da questão única de pesquisa ou de priorizar, né, de especismo, como diz, né, a Rosângela, por ser meio ambiente, a gente vai só priorizar a fauna silvestre. Esse trabalho a gente não teve essa proposta. Essa proposta era de integrar, conhecer o que está acontecendo nessas unidades, em torno delas, para tentar trazer algumas possibilidades de intervenção ou de mitigação. Muitas vezes é o que a gente consegue fazer e é o que vai ser feito. Não adianta querer consertar uma coisa que, infelizmente, não tem conserto. As pessoas têm filhos, as pessoas querem morar, as pessoas querem ter seu lugar, e isso vai continuar acontecendo. Então, a gente precisa tentar trazer uma coexistência com mais harmonia, né, entre as pessoas e todo o restante do meio ambiente. Primeiro que, para poder falar alguma coisa com relação ao nosso trabalho, é importante que a gente traga, pelo menos, o que são essas áreas de preservação, né? A Silvia falou, a Rosângela falou, o professor Ricardo também estava falando com relação a essas unidades de conservação, mas qualquer área florestada, qualquer área com um resquício de vegetação, ela não é uma área de protegida necessariamente. É claro que a legislação protege a vegetação em qualquer situação,
né, existem critérios para que elas possam ser manejadas ou possam ser, né, derrubadas e tudo mais, mas algumas áreas especificamente, elas já estão definidas como que nesses lugares você não pode mexer, ou o que você pode fazer tem certas regras e certos limites. Então, a gente tem uma lei, né, federal que traz essa a conformidade, especifica o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Então, isso tudo está legitimado de uma forma legal. Então, é importante falar que o meu trabalho, por eu estar dentro da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ele tem esse vínculo dentro das áreas prioritárias, né? A gente não tem recursos humanos, nem recursos monetários que possam atender a tudo, nem minimamente o que é necessário. Então, a prioridade é dentro dessas áreas de entorno e dentro também de áreas protegidas, que muitas áreas protegidas, elas têm comunidades que moram lá dentro, né? E utilizam, com certas regras, aqueles recursos naturais que estão sendo ali oferecidos dentro dessas áreas delimitadas. Então, a gente tem várias categorias, né, de proteção integral, de uso sustentável, que é um pouco o que a Rosângela falou, e a Silvia também citou algumas coisas. Então, o que cada tipo de unidade, né, classificação, ela traz limites e possibilidades de uso dos recursos e de como as pessoas podem ali conviver com cada lugar. Né? A gente tem, esse mapa está meio ruimzinho de ver, mas a gente tem no estado de São Paulo, a gente tem bastante área, mas dá para ver que a concentração maior das nossas áreas é quase tudo aqui perto do litoral, uma floresta atlântica. A nossa parte de cerrado, dentro do estado de São Paulo, infelizmente, possui poucas áreas protegidas, né, que possam ser realmente consideradas relevantes em questão de área, não em questão da sua importância por si, mas em área. Então, a gente tem uma concentração das nossas unidades aqui no estado de São Paulo, ao longo, né, do litoral e da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Nós temos, né, dentro essas informações dos parques e de tudo mais que a gente tem regulamentado no estado de São Paulo, está disponível no site, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Você pode estar lá, tem informações sobre todos os parques, como é que funciona, o que pode, o que não pode, né? É uma coisa que está fácil de você obter informações. E quando a gente fala aqui dessa questão das áreas protegidas, a gente tem que entender que animais nós estamos falando, né? Todo mundo está entendendo que, em alguns pontos, dentro da percepção das pessoas, a fauna silvestre é a prioridade. Em algumas questões, dependendo do ambiente, você pensa que a fauna doméstica, ou dentro da doméstica, você vai pensar animais de produção, ou então os animais de companhia, né? Então, a gente tem que entender que existem definições formais do que é uma coisa ou outra. A gente tem que se basear nessas definições para poder estar entendendo e estabelecendo esses objetivos e as atividades para poder trabalhar dentro de uma política pública, né? Então, dentro dessas definições, a gente tem, né, que os animais da fauna silvestre são, né, os que ocorrem naturalmente ou em alguns fase da sua vida ou em alguma fase da sua migração dentro do território, né, ou território nacional, ou no estado de São Paulo, dentro do território de São Paulo. A gente tem toda a questão da fauna silvestre, né, exótica, que é aquela que não ocorre naturalmente dentro do território brasileiro ou do estado de São Paulo. Então, essas definições são importantes, né? E existe uma questão ainda um pouco sensível para classificar cão e gato como fauna silvestre exótica, porque com essa questão da domesticação e tudo mais, a gente entende que é um animal que está ali e que como é que ele pode ser classificado como exótico se ele é classificado como doméstico. Então, é uma coisa ainda um pouco sensível, ainda algumas contradições em algumas abordagens, às vezes podem viesar um pouco a discussão ou trazer um pouco mais essa questão do especismo, de valorizar um pouco um em detrimento do outro. Eu, no meu ponto de vista, é que todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem o mesmo valor e as coisas têm que ser harmonizadas e equilibradas.
A questão dos exóticos, da mesma forma, a gente tem vários trabalhos científicos, mas também eles só podem ser classificados como exóticos invasores quando eles estão determinados dentro de uma norma, né? Uma norma que tem validade legal. No estado de São Paulo, nós temos uma deliberação do CONSEMA, né? Que ela traz essas espécies, tanto de flora quanto de fauna, e a partir dessas normas é que a gente pode estar baseando algumas ações de intervenção ou de ações para poder diminuir o risco ou mitigar, né, esse impacto dessas espécies que já foram classificadas, né, e legitimadas como espécies exóticas com potencial de bioinvasão. Então, a gente tem essas normas, que eu vou passar rapidinho, e já foi falado aqui também, né? Todo mundo já falou, e eu estou dando uma resumida nessas situações de conflito, né? O conflito, a princípio, não é um conflito puro, básico, primário entre animais. O conflito é de ocupação, né? As pessoas ocupam espaços e esses espaços sempre não tem espaço que nunca foi ocupado por ninguém. Esse espaço era ocupado por alguém ou por uma planta ou de alguma maneira. E aí as pessoas começam a ter aquela questão de morar perto da natureza, de fazer, né? Quero ter contato, quero ter uma qualidade de vida. Mas ele não suporta ter um grilo, uma sabiá cantando, não suporta ver um gambá andando no seu quintal. Então, assim, essas questões também que têm que ser, né, trabalhadas quando a gente pensa dentro dessa amplitude que é uma política pública, e não só nas ações diretas, né, finalísticas do planejamento do que a gente está pretendendo alcançar no objetivo final. Então, todas as questões, né, qual é o impacto do meio ambiente em todos os sentidos, e o meio ambiente não é só o meio ambiente natural, lá florestado ou lá no cerrado, é um ambiente também urbano, é um ambiente rural, é um ambiente da agricultura, é um ambiente da criação, né, de animais para a produção de alimento. Então, tem toda essa questão do meio ambiente, que não é um meio ambiente, quando a gente olha ali, pensa uma floresta linda, cheia de passarinho, um monte de cachoeira. Não, o meio ambiente é tudo. A economia é extremamente importante. O que facilita, permite com que a gente possa fazer alguma coisa, na verdade, é o valor econômico, no final das contas, que a coisa tem. A gente tem que admitir isso. Ou a gente tem que tentar trazer o valor economicamente também, esses recursos naturais que estão sendo, né, diminuídos ou estão sendo atingidos com essa questão dessa desequilíbrio nessa coexistência, né, entre pessoas e o restante de todos os seres que vivem conosco. A questão de saúde pública, ela sim, ela tem um peso muito importante, e talvez ela seja uma das bandeiras, né, que nos ajude, nos facilite a iniciar uma conversa, porque ninguém quer que ficar doente, nem que ninguém da sua família adoeça, e muita gente, eu vou dizer a maioria, não quer que o seu animal de estimação fique doente. Então, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais ampla e mais abordando com essa questão da saúde única mesmo, dentro dessas abordagens que a gente se propôs a fazer. A questão da segurança pública, a gente trabalha aqui na Secretaria muito, muito direto, tanto com relação à questão da violência, porque a gente tem vários indicadores, né, de que o link, que a pessoa que maltrata ou que não cuida de uma maneira, propositalmente não cuida do seu animal, ele tem esse link com relação à violência doméstica, tem a questão da caça, né? Tem toda essa questão que a gente tem de atropelamento e que também acontece um monte de acidente com vítimas e vítimas fatais, né, com acidentes de trânsito por conta de atropelamento de fauna, nem questão falando ainda do bicho que está ali, que vai ser vitimado e na maioria das vezes vai morrer. Então, tudo isso está dentro dessa nossa coexistência, né? Todos esses pontos. A gente tem, com relação a algumas exceções, né, de manejo, né, de fauna, a gente tem algumas situações em que os animais estão em uma condição que representam algum tipo de risco ou algum tipo de conflito iminente, né, com o interesse das pessoas na agricultura ou na saúde, né, ou mesmo na segurança, e é que eles são considerados como animais sinantrópicos.
conoscos. E tem norma também que autoriza, né, os órgãos públicos, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, em alguns momentos também, a fazer o manejo ali daquela fauna naquela situação para diminuir o risco para as pessoas. Mas tudo isso é feito de acordo com as normas. Outros interessados, ou empresas, ou condomínios que queiram fazer algum tipo de manejo, ou alguma coisa em fauna silvestre, que esteja em uma condição de sinantropia, que é essa questão de estar trazendo um risco, né, para as pessoas, ou para a saúde, ou para a segurança, elas precisam de autorização da Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, né, para poder ter algum tipo de manejo para diminuir ou eliminar esse risco. Né? Então, a gente tem todas essas condições já pré-estabelecidas, que é importante, e quando a gente fala de cães e gatos, por conta, né, acho que não é bem uma dificuldade, desse incômodo da gente entender que um cão e um gato é a mesma coisa que um rato, é a mesma coisa que um pombo, no sentido do exótico invasor, ou da forma como as pessoas olham. Olhar um rato preso numa ratoeira de cola, ou coitado, daqueles de mola, aqueles migalho, coitadinho, todo mundo fica, ai, o rato, não sei o quê, mas não é todo mundo que tem pena do rato. Mas você pensar, vou botar um veneno para o gato, vou botar ou uma armadilha para pegar um cachorro, mas uma armadilha fatal, letal. Assim, então, assim, tem o especismo. A gente trata os bichos de maneira diferente. E de como essa questão de gato e cão é diferente mesmo para as pessoas, também é um facilitador para que a gente possa estar conversando com essas comunidades, principalmente essas de entorno, de áreas protegidas, para que a gente possa estar trazendo para eles alguma informação e que eles possam estar realmente atentos a essa informação que a gente está trazendo. Porque é muito difícil você falar para pessoas que trabalham das 5h30 da manhã às 6h30 da tarde, cortando banana, com uns herbicidas, uns produtos fitossanitários terríveis, que vão ter lá, ó, com 40 anos, vão estar tudo com um monte de problema de saúde por conta do uso desses produtos, e que eles, quando têm o dia para trabalhar, eles ficam muito felizes, diz que eles têm que fazer isso ou aquilo para cuidar do seu cachorro, do seu gato, fica muito difícil. Não é uma coisa simples de fazer, a Silvia bem apresentou a realidade daquela comunidade, ela precisa ser percebida para a gente poder ter uma abordagem que tenha um mínimo de eficiência, né? E isso tudo a gente percebeu, e eu agradeço muito, né, novamente a Silvia, por ter tido a oportunidade de começar a entender como é que a coisa poderia ser abordada no âmbito de um órgão, né? Eu represento um órgão estadual para poder estar trabalhando aquilo com o melhor custo-benefício para todo mundo, né? A gente tem toda essa questão, né, que a Silvia já falou, o Ricardo já falou, a Rosângela também falou, a Lilia mostrou tanto essas histórias de conflitos, né, de impacto direto com a fauna, né, tanto para a Lilia, os cachorros tudo cheio de espinho. Né? Então, toda essa questão, ali, essa foto, ela é em Carlos Botelho, essa anta. Essa anta estava tendo ataques recorrentes de grupo de cães com as antas que estão lá de Carlos Botelho. Então, assim, todo mundo sofre, né? E, fora isso, a gente tem vários relatos, né, das pessoas que tinham os cães atacados por animais silvestres e que a pessoa ficou com tanta raiva porque o seu animal estava lá todo maltratado, que matou o animal silvestre de retaliação, né? Que é aquela questão que o próprio professor Ricardo estava falando, que traz, né, essa questão de que vou revidar aquilo que eu recebi do meu amigo querido. Então, isso tudo é importante quando a gente conversa. Não adianta você chegar lá, eu como órgão estadual fiscalizador, com carro com giroflex, panca de polícia, e falar, não, ou ir com a polícia, e falar, não, eu estou aqui para fiscalizar, eu quero ver o que está acontecendo aqui, você não pode isso, não resolve. Comando, controle, se resolvesse, já tinha resolvido há muito tempo. Então, a gente precisa realmente ampliar essa visão, se distanciar um pouco do foco, que é ou esse tatu morto, ou esse cachorro todo cortado, e entender que a questão está nas pessoas. A questão não está em outro lugar. As pessoas que ali usam, habitam, que utilizam, e na maioria dos lugares que a gente trabalha em torno das unidades de conservação, são gerações. Né? Isso é um trabalho que a gente está fazendo, que isso a gente vai avaliar, mas
o fluxo, né, de pessoas, na maioria dessas comunidades de entorno imediato das unidades de conservação, elas tendem a ser tradicionais mesmo, por mais que elas ainda não sejam quilombolas, elas não sejam caiçaras, ou elas têm essa condição de gerações continuarem morando naquela região. E com um fato importante que eu estava fazendo uma revisão quando eu fui fazer essa apresentação, quando o professor Ricardo falou da importância da sinomose, né, com o vírus da sinomose na circulação para impacto sanitário nas espécies silvestres, a gente tem essa amplitude, não é só carnívoro que é impactado, né? A gente tem cetáceos, a gente tem toda essa questão de mustelida, e tem alguns primatas já foram diagnosticados já e com problema da sinomose, a gente tem os catetos, a gente tem algumas antas, a gente tem veada, tem um monte de animais que já foram constatados com infecção. A gente tem o problema de tamanduá-bandeira, que também é suscetível. Então, a gente tem um universo muito grande de impacto que vai além de carnívoro para carnívoro, se você pensar, né? Pensar que o cachorro doméstico é um carnívoro também, nesse sentido, não, vai muito além. Então, realmente, essa questão sanitária, ela é muito maior. E um fato que eu já tinha pensado, mas eu nunca tinha visto, assim, estudado, a questão de que o cão não para por ali, né? O cão carregando um vírus, não é ele só onde ele esteve, onde ele, com quem ele teve contato. A gente tem toda essa questão dos outros animais também silvestres, que também carregam o vírus e passam para as outras espécies, que o cão nem sonharia em ter possibilidade de ter contato. Então, a amplitude do impacto sanitário para o impacto negativo numa população, né, de fauna silvestre, em geral, com relação à circulação do vírus sinomose, é gigantesco. Então, é sim uma doença muito importante para a gente monitorar e tentar fazer o máximo possível de ações mitigatórias, fazer campanhas de bloqueio, por mais que essa questão do resultado dessas campanhas de bloqueio vacinal dentro de áreas, né, com circulação viral confirmada sejam, assim, questionáveis no sentido de efetividade a médio e longo prazo, mas como vacinar a gente toma vacina de gripe todo ano, dependendo do ano, tomamos 2 vezes, funciona assim, e é assim que é. Então, a gente tem que pensar que algumas coisas não vão ser fáceis mesmo, não são, vão ser um pouco mais complexas e mais custosas em todos os sentidos. E a gente também não pode esquecer que esse impacto não é só de cão e gato, né? A gente tem toda essa questão de doenças, tanto zoonóticas como não zoonóticas, que essa questão dos moares e menos de bovídeos, elas podem trazer para a fauna silvestre, né? E também pode trazer alguns agentes lá de dentro do ambiente silvestre em contato com as pessoas. Então, não é só cão e gato que a gente precisa pensar, e a amplitude desse problema é bem maior. O próprio ICMBio, ele já, né, em 2018, ele trouxe um guia, né, de orientação para essa manejo dessas espécies exóticas, né, e unidade de conservação. Ele traz alguns pontos importantes que são bem aplicáveis e bem validados, mas ele tem alguns pontos também um pouco mais questionáveis, né, ele traz a possibilidade, né, dentro de uma forma regulamentada, de algumas ações que podem ser muito difíceis e que eu, pessoalmente, tecnicamente, não concordo, né? Que eu acho que é difícil você falar que você vai usar isca de veneno para poder, em alguma área específica, e que isso seja minimamente, né, válido para poder retirar algum animal que possa estar ali numa condição feral ou acelvajado. Eu acho que isso é meio complicado, eu acho que isso já está sendo revisado e que provavelmente isso não vai fazer mais parte desse material. E como a própria Rosângela estava dizendo, não adianta você fazer bloqueio vacinal, você fazer campanhas de castração, você fazer levantamento populacional, acompanhar a dinâmica, se você não começar a entender a causa, né? Por que esses animais estão ali? E esse abandono não é um abandono no sentido unicamente de que o animal foi largado lá e a pessoa virou as costas, se mudou, foi embora. Não. É o abandono no sentido de restrição de movimento.
Então, animal que está andando sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de controle daquele que é responsável por ele, ele é um animal que está abandonado. Entendeu? Não necessariamente é o cachorro que está lá, mora sozinho, não tem ninguém. Não. O cão que está andando lá no meio do mato, ele está abandonado, porque cadê a pessoa que é responsável por ele? Ela não está por perto, ela não tem nenhum tipo de controle. Então, esse tipo de coisa é importante. Isso aqui, esses dados, a Rosângela, né, já mostrou que e é importante, mais ainda, porque difícil uma pessoa, um lar que não tenha cão ou não tenha gato. Então, assim, é um problema importante, é um problema crescente e é um problema que a gente tem que tratar e não tratar no sentido de só a espécie silvestre é importante ou não, só a espécie doméstica é importante. Não, a gente vai tentar fazer uma abordagem para que todo mundo conviva, né? Vamos conviver. Conviver como? Vamos entender. Nesse lugar, onde é que esses animais estão? Eles estão domiciliados? Se você pensar numa cidade, né, verticalizada, você não vê quase cachorro na rua, né? Os animais, na maioria das vezes, estão dentro dos apartamentos, ali, restritos, confinado, controlado, como deve ser na maioria das vezes, né? Agora, você vai numa área, né, numa cidade ou num bairro que é só casa, quase não tem apartamento, ou que dependendo do tipo das construções, se for uma comunidade que não tem cerca, não tem nada, é uma coisa contínua, desordenada, como é que você vai restringir? Vou deixar dentro de uma habitação que tem 20 metros quadrados, moram 8 pessoas, e a pessoa tem 5 cachorros, vai ficar 8 pessoas, 5 cachorros dentro da mesma residência, dentro de uma comunidade? Difícil. Por que ela tem 5 cachorros? Gente, a gente não está aqui para questionar o que cada um acha que pode ter, o que não pode ter, nem não é essa a questão. A questão é que a gente tem que tratar isso de uma maneira um pouco mais ampliada, e não tentar impor norma e trazer controle na vida de todo mundo. A gente não tem esse direito, né? Então, como que a gente vai entender isso? A gente tem que fazer um levantamento. Como é que aquela população trabalha, né? Como é que ela trabalha, ela interage com seus cães e seus gatos. E a forma das pessoas interagir com cão e com gato é muito diferente, nós sabemos, e isso também faz com que a gente precisa ter abordagens e forma de comunicação diferente com essa questão do cão e do gato. Né? A gente tem toda essa questão, né, que a Rosângela também já falou, a gente tem que entender o que acontece, né, naquele lugar, esses são todos os fatores mínimos que a gente aborda, que essas soluções também, como a própria Rosângela, né, ela também já trouxe, ela não é uma coisa só, né, a gente tem que abordar as pessoas, tratar dos animais, entender como é que é o meio ambiente, entender como é que aquilo funciona, o que propicia essa permanência desses animais de uma maneira sem nenhum tipo de controle, né? Como é que essas pessoas entendem, né, essa relação delas com o meio, né, e com esses animais, e com os animais silvestres também. Então, isso tudo faz parte dessa abordagem e está dentro dessa proposta que a gente fez, né, executou no ano de 2018, 2019 e 2020. Então, a gente trouxe exatamente nessa proposta, né, que esse era um material da World Animal Protection, e que a gente trouxe essa abordagem mais ampliada para poder entender e trazer essa discussão para junto das comunidades, né? Não é uma proposta, nem um momento o nosso trabalho foi feito de uma maneira imposta para nenhuma das áreas. A gente trouxe tudo isso de uma maneira discutida e ampliada com os moradores dos lugares, com as lideranças e tudo mais. O controle populacional, né? A gente escolheu fazer controle populacional porque como a gente nunca tinha feito nada com relação a isso, e a gente precisava de algo que fosse mensurável, no sentido de contar, para ter algum resultado, né? Aquilo que eu perguntei para a Rosângela, um indicador. Eu não tenho indicador, eu não sei quantos animais moram lá, eu não sei como é que funciona o tempo que eles moram lá, para eu ter uma noção de quanto vai ser efetivo, mas eu tenho como saber, olha, eu fiz um levantamento, eu tenho tantos, e eu vou conseguir fazer uma campanha de controle populacional, que é castração cirúrgica, de tantos % dessa população desse local. É o resultado. Isso era contável, e eu preciso de ser contável para que eu possa prestar contas no recurso público que eu estou usando para poder executar esse trabalho. Então, a gente escolheu fazer controle populacional por conta da importância e também porque
quando você chega numa comunidade carente dessa, e que muita gente usa anticoncepcional injetável, né, para poder diminuir o número de nascimentos indesejáveis, e o número de animais, né, de fêmeas, com problemas de tumor de mama, com problemas com vários problemas de uterinos e tudo mais, é imenso. As pessoas entendem que tem relação entre uma coisa e outra. E quando você oferece para elas gratuitamente ir lá, porque a maioria desses lugares tem um ônibus de manhã e um ônibus à tarde. E você não pode levar bicho no ônibus. Quase ninguém tem carro. O povo tem moto, ou tem bicicleta, ou anda de ônibus, vai no ônibus da escola. No ônibus da escola não dá para levar cachorro e gato. Então, assim, é muito difícil, mesmo que tenha campanha nos municípios, que a maioria não tem, eles não têm acesso para levar os animais para poder fazer castração em campanha de graça. E eles não têm condição financeira de pagar uma cirurgia dentro de uma clínica num preço normal, que é de uma cirurgia. Então, a gente traz essa questão dessa oferta desse trabalho, né? E essa atenção que a gente está dando como órgão público para essas comunidades que são muito, muito deficientes em toda e qualquer assistência, de uma maneira que isso cria um vínculo com as pessoas, né? Então, a gente traz essa história da campanha de castração como um instrumento, né? Como um atrativo, um reforço positivo para que a comunidade crie um vínculo que deixa de ser só aquele vínculo de medo, né? E por conta da ação fiscalizatória, e passa a ser um vínculo de confiança de que você está oferecendo para ele, privilegiando ele, ao invés do quem mora lá na cidade, nas regiões com maior condição, maior serviço público oferecido, para poder que um problema que para ele é sério também, de resolver imediatamente, e ele está se sentindo fortalecido, né? Está se sentindo priorizado. Então, isso tudo traz para nós uma condição de ouvido, né? Eles vão ouvir o que você está falando, vão parar de trabalhar para te ouvir, ou vão te aceitar, te receber na casa deles, para que você fale de uma coisa que, apesar de que eles não têm saneamento, não têm transporte público, saúde é extremamente deficiente, eles vão te ouvir e vão entender que você está podendo dar para ele agora isso. E ele fala, que bom que sou eu que estou recebendo isso. E eles discutem, e a gente conseguiu um avanço incrível nessa relação com as comunidades, sendo nós, como órgão público, com essa visão anterior unicamente fiscalizatória. Hélia, então, desculpa a interrupção, só para avisar que nós estamos nos minutos finais. Tá, eu já estou fazendo rapidinho. Eu tinha 2 horas, 2 coisas para falar, não era? 2 tempos? Não, Hélia, Não. Bom. Ué, a 2 gente tinha... tempos? Bom, tudo bem. Eu tinha 2 tempos. Mas tudo bem, eu falo rapidinho. Bom, então isso é importante. Então, essa questão que a gente trouxe, toda essa interação com saúde desculpa. única... Oi. Só vou te interromper. Não, na programação, eu acabei de conferir, na programação geral ficou reduzida para um tempo só mesmo, tá bem? Tá, então eu vou falar rapidinho para mostrar o que a gente fez, tá? Porque eu tinha entendido que eram 2, por isso que eu fiz uma apresentação um pouquinho mais comprida. Bom, a gente tem toda essa questão da importância da saúde única, da questão das zoonoses, a gente tem agora a gente está vendo a raiva, né, ressurgindo em casos humanos, em Minas nós estamos com 3 casos confirmados agora esse mês passado, que tem a ver com morcego, né? A gente tem toda essa questão das doenças emergentes e emergentes, veja o Covid, tem toda essa questão dessa mudança, né, desse spillover de adaptação de agentes para poder, o próprio professor Ricardo falou da questão da sinomose mesmo, né? A gente tem toda essa questão que a gente está falando, tentando trazer aqui nesse evento, que é abordar todo esse conflito e tornar ele como um bem-estar único, né? Não tirar o foco do conflito e trazer o foco para coexistir, né? Para trazer uma coexistência um pouco mais harmoniosa, né? Então a gente, né, tem vários trabalhos que foram feitos com relação a esse tema, mas a maioria deles ou foca só na fauna silvestre, ou não é uma crítica, é uma constatação, ou foca mais só na questão da questão de como os animais estão interagindo, o cão e o gato, dentro dessas colônias de gatos, ou desses grupos de cães ferais, mas essa abordagem um pouco mais macro, eu ainda não senti em muitos trabalhos, né? Esse a Silvia já me mostrou lá, junto com o pessoal de conservação, que foi a sementinha para a gente poder fazer esse trabalho na secretaria. Essa foto que a Silvia me
me cedeu, que é a localização e a movimentação de alguns cães durante alguns períodos no parque, foi que quando eu mostro para as pessoas, quando a gente faz o trabalho de sensibilização dentro dos municípios, é que traz para ele a ideia da importância, porque a pessoa acha que o cachorro está lá de guarda em volta da casa dele à noite, e o cachorro está passeando pelo mato, fazendo tudo que não deve, e a pessoa está sem ninguém, nenhum bicho lá, que ele acha que está cuidando da casa dele. Bom, a gente fez um projeto que, além de Carlos Botelho, ele trouxe mais 3 parques, né? Para poder fazer essa abordagem nas unidades de entorno. A ideia era castrar 1.250 animais, microchipar, né? E fazer o levantamento populacional casa a casa. A gente trabalhou em Intervales, Ilha do Cardoso, Carlos Botelho e Petar. A primeira fase do trabalho foi um contato com as prefeituras e trabalhar com as secretarias de educação, secretarias de saúde e secretarias de meio ambiente, apresentar o projeto e integrar, porque alguns desses municípios, o pessoal da Secretaria de Educação não conhecia a Secretaria de Meio Ambiente, ou a Secretaria de Meio Ambiente não conhecia a Secretaria de Saúde. Então, a gente fez dessa forma também uma integração nos municípios para falar do assunto. E foi extremamente enriquecedor para todo mundo, né? A gente trabalhou também com o pessoal do Pasteur e da USP, no sentido da metodologia utilizada para fazer o levantamento populacional, né? A gente usou um questionário validado pelo professor Oswaldo Baqueiro, para poder ter essa questão da dinâmica da população. As campanhas, né, eram feitas dessa forma, né? A gente tinha toda essa preparação anterior, foi feita uma licitação e contratada uma empresa especializada para fazer os mutirões de castração, autorizado pelo Conselho e também autorizado pela prefeitura, pela escola, tudo como deve ser. Né? Nós fazíamos levantamento casa a casa, né, para poder todos esses bairros. Esse é o resultado que nós tivemos, né? Foi, Henrique, muito, muito positivo, né? E fora esse número, são todas essas comunidades que mudaram a forma de se relacionar com as pessoas da própria gestão dos parques, com a própria Secretaria, né, de Infraestrutura, com o poder, né, estadual, com o poder municipal, porque tudo isso foi feito junto com os municípios, né, o pessoal da Secretaria de Saúde e os agentes comunitários de saúde foram essenciais para esse trabalho. Sem agente comunitário de saúde, a gente dificilmente faz alguma coisa nesses lugares. A gente teve a oportunidade de trabalhar em 2 aldeias indígenas, que também foi muito enriquecedor, né, e extremamente participativo. Tudo isso tinha todo um processo, né, de preparação, treinamento dos agentes comunitários, de quem ia aplicar os questionários, né, e a gente ia de casa a casa. As atividades foram feitas, né, de uma maneira integrada com o pessoal da comunidade, que sempre ajudou muito. A gente conseguiu coletar amostra biológica, né, de sangue, ectoparasitas, de todos os animais, né, que foram castrados. Fizemos várias ações de capacitação para professores, agentes municipais e também coordenadores pedagógicos dos municípios. Essas são, né, as áreas que nós trabalhamos, esses são os mapas que a gente está terminando de gerar, que são os mapas de área de uso também desses animais, no sentido de ocupação e não necessariamente de acompanhamento com radicular, a gente não fez isso. Aqui foi lá na Ilha do Cardoso, que é extremamente difícil, né, tudo com barco, não é uma coisa muito fácil de se realizar, mas a gente conseguiu fazer 2 campanhas lá. A gente teve essa capacitação com bastante gente. Se você pensar, por exemplo, os municípios aqui têm 8 mil habitantes, gente. Se você pensar que esse número de participantes é bastante, porque a gente pensa no universo de milhões, não lá, a maioria dos municípios não chega a 20 mil habitantes. Então, é uma coisa muito importante, e são multiplicadores. De 3 desses municípios, eles inseriram dentro do programa pedagógico das escolas municipais, né, que é o ensino fundamental, a questão da guarda responsável. Então, é um passo muito além, é uma continuidade, no mínimo, durante 4 anos, que vai ser abordada essa questão da guarda responsável nas escolas municipais, generalizado, não só nos bairros, né? E a gente também fez ações de vacinação, né, com cães com um caso confirmado de sinomose em cachorro do mato. Então, a gente conseguiu fazer 3 campanhas de vacinação no mesmo bairro para fazer o bloqueio vacinal, isso tudo com recurso da Secretaria e da Fundação Florestal, né? E o mais importante, a gente teve envolvimento da comunidade, né, no planejamento e na execução.
Nós estamos finalizando um projeto para agora, a gente vai fazer em 41 unidades, né? Os componentes desse novo projeto, ele está ampliado, ele não é só o número de animais castrados, mas a gente vai estar com radicular, vai estar com essa questão toda de educação, de sensibilização, vai estar fazendo, né, ações de castração, vacinação ou a intervenção que a gente perceber dentro das áreas que forem mais necessárias, né? Mas são ações pontuais, não é o objetivo da proposta nessa segunda fase. E eu acho que isso que é o mais importante. Eu peço desculpa por ser alongado, mas eu tinha preparado para falar um pouco mais mesmo, porque eu achei que eu tinha 2 horários, né? E é isso. Eu quero aproveitar para convidar vocês também, que a gente vai estar participando de um simpósio de manejo populacional e ético de animais, que vai ser muito interessante. Aí depois eu disponibilizo também o link desse evento, que vai ser bem importante e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Eu agradeço muito e peço desculpas de novo pelo ter passado do tempo, Cris. Imagina, Hélia, foi maravilhoso e você conseguiu resumir de uma forma muito, muito didática o que você precisava passar. Foi muito bom, esclarecedor e incentivador, né? Você finalizar falando que vocês estão com um projeto para 40 e poucos municípios? 41. Então, eu queria muito aproveitar, bom. assim, as pessoas que têm vontade, interesse em trabalhar, ou a Fundação Florestal, porque agora o Instituto Florestal não tem mais, né? Ele foi extinto. A Fundação Florestal, ela tem um programa de voluntariado. E esse nosso projeto, ele vai utilizar desse programa de voluntariado para poder trazer as pessoas que querem trabalhar com a gente nessa nossa fase esse próximo projeto, é pelo menos para mais 3 anos de atividades. E pode se inscrever dentro da Fundação Florestal nesse programa de voluntariado para poder participar, porque a gente não pode, como órgão estadual, receber pessoas para fazer estágio, para fazer coisa, se não tiver dentro de um canal oficial. A gente não tem essa autonomia. Então, o programa de voluntariado da Fundação Florestal é como dá para as pessoas participarem, né, como voluntários desse programa que a gente vai estar fazendo, entendeu? E aí, tudo isso a gente pode estar dentro do site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tudo isso tem lá disponível para a pessoa. E no meu e-mail também, né? Qualquer coisa, a gente vai deixar depois, eu acho que a apresentação vai ficar disponível mesmo, né? E a gente está lá, meu e-mail, eu estou disponível para qualquer tipo de pergunta, e a gente quer mais que todo mundo participe, e a gente vai precisar de ajuda de muita gente mesmo. Tá ótimo. Muito obrigada novamente, Hélia, pela sua participação, foi enriquecedor. Agradeço, então, novamente, em nome da Comissão de Animais Selvagens, a participação de todos os palestrantes. Esperamos e acreditamos que o evento foi bastante esclarecedor e importante para frisar a importância dessa interface entre o homem, o meio ambiente, o animal doméstico, né? Somos realmente um só. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né? E avisar que está gravado e disponibilizado em breve, então vocês também podem ajudar a divulgar para pessoas que não puderam comparecer. E agradecer novamente a assessoria do Conselho, em especial ao Rodrigo, ao Leandro e à Anne, pelo planejamento e execução do evento. Muito obrigada novamente. Se alguém dos palestrantes quiser se manifestar, agradecendo também novamente. Obrigada por tudo. Bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, todos aqui no chat, né, colocando. Agradecemos a presença e as manifestações, que é um feedback bastante importante para nós. Obrigada, Cris. Obrigada a todos. Eu acho que foi um evento muito importante mesmo, e que a gente tem que começar a trabalhar em maneira conjunta, porque não é só o órgão público, né, o Estado que tem essa condição de fazer, não é só o município que também não são só as ONGs, que também, infelizmente, elas não têm mesmo, então a gente precisa unir forças, né, a academia, a entidade, né, o CRMV, por estar dando essa oportunidade de a gente trabalhar isso de uma maneira conjunta, porque a casa é de todos, né, todo mundo compartilha a mesma casa. Um abraço a todos. Tudo de bom, pessoal.